Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos vocês que estão assistindo aí essa videoaula, uma aula muito interessante. Essa aula vai ser específica à obra de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Essa obra aí, a primeira publicação em 1904 e depois pela última vez uma re, eles falam reedição, uma outra publicação em 1920. E diferença entre tradições de português, né? A escolha aí dessa obra tão importante aí, que é uma matéria específica de sociologia. Antes de mais nada, eu peço para todos vocês se inscreverem aí no canal do Professor Gugu. O canal tá aí para todos vocês. E a aula específica aí é para o Colégio Liceu Albert Einstein. Colégio esse que sou professor de Sociologia, Filosofia e História, destinada ao primeiro ano do ensino médio. Gente, vamos entender um pouco essa ética protestante e o espírito capitalismo, porque a gente tem que ter uma noção aqui de o que seria isso, o que Weber quis nos dizer com essa teoria aí tão importante aí nas ciências sociais, né? Então, deixa eu me ajeitar aqui para a gente falar. Eu tô aqui no cantinho e vamos lá mencionar aí mais ou menos foi o que é a ética protestante e o espírito capitalista, né? Igual falei para vocês, publicada em 1904 e pela última em 1920. A importância aí para a sociologia e para as ciências humanas é o método objeto de compreensão de Weber, né? É um pensamento que parte do ponto da partida maior do subjetivo do pesquisador, mas todo mundo sabe que todo pesquisador ele tem um ponto de chegada. Ele deve ser racional, objetivo na sua estudada, na sua ação, e essa ação tem um objeto marcante na sociedade. E esse objeto de estudo da sociologia que ele fala é a ação social, que difere um pouco do fato social de Durkheim que a gente já viu. A influência mesmo é historicista alemã, é uma outra vertente, diferente um pouco da escola de Frankfurt e também um pouco diferente também das linhas marxistas, marxistas orgânicas e marxistas tradicionais. Então, vocês têm que entender a importância dessa obra e a importância de Weber nesse processo das ciências humanas. A importância para a sociologia e para as ciências humanas também em vista desse teórico aí e aí esse escrito, enfim, ser do século XX, né? E essa obra revigorada de 1920, ela foi elaborada pela Folha de São Paulo, a Sociologia segundo Pierre Roux, que é um livro inaugural que traz uma perspectiva do capitalismo enquanto cultura e já uma cultura solidificada. Quando se discute o capitalismo embrionário, o capitalismo liberal, enfim, posso assim, penso eu dizer, a gente tem um capitalismo embrião. E aí já nesse período aí do século XX, você tem um capitalismo já como Estado e processo solidificado. Então é importante a gente dizer nesse sentido. E qual que é o contexto da obra, né? O contexto é o início mesmo do século XX, né? O século XX aí, 1904, 1905, 1920, né? Então, pós-Revolução Francesa e Industrial, as nações capitalistas como os Estados Unidos e Inglaterra tinham aí por si próprio o cerne capitalista, a essência capitalista já embutida em suas sociedades, né? Então é muito importante dizer. E qual que é a estrutura da ética para a Weber? Vamos partir da primeira parte, quando o problema a ser investigado é a confissão religiosa, é a estratificação, a partida estratificado socialmente. E esse espírito que ele fala é do capitalismo, é o conceito que Lutero
propôs aí de uma nova igreja, né? Um conceito, um espírito de trabalho, diferentemente daqueles que pensavam que o trabalho não fosse revigorador e sim um trabalho fosse até mesmo uma penitência, né? A parte 2 é a ideia de profissão do protestantismo ascético. Então ele fala aqui nessa parte 1, quando a primeira vez foi publicado o Espírito Capitalista e a Ética Protestante, em 1904, a confissão religiosa, a questão social estratificada, né, por camadas, o espírito esse é o capitalismo já um pouco nascente, e o conceito de vocação é que Lutero colocou aí de a igreja renovada com uma outra estrutura é, social. Quando parte para 1920, a parte 2 quer dizer os fundamentos mais ascéticos. E é um fundamentos aí que acesse o capitalismo já maior, já com fundamento teórico pontuado. Então, daí você difere essas duas partes aí da ética protestante e do espírito capitalista. Mas o livro em si, a obra em si, o conceito em si, ele tem uma ideia central. O capitalismo tem o seu desenvolvimento sobre a base da doutrina protestante calvinista de predestinação. O homem é predestinado, ele já nasce com o seu destino traçado. E a sua interpretação puritana desse capitalismo. Então a ideia principal dessa ordem é isso. E puritanismo é aquilo que temos de quando você menciona a pessoa é puritana, você quer dizer que a pessoa é pura, a pessoa não tem pecado, a pessoa é praticamente santificada, né? E a introdução da obra, o capitalismo incipiente em várias culturas, e ele vai citar na sua obra China, Babilônia, China, Egito e Índia, e impulsionado do lucro barra ganho, lucro barra ganho. Ganho não é a marca distinta do capitalismo, e sim praticamente o lucro, o impulso para o ganho e a persecução do lucro, do dinheiro, da maior quantia possível de dinheiro, não tem em si mesmo nada que ver com o capitalismo, nada a ver com o capitalismo. Então ele fala isso, porém penso eu, é uma interpretação minha, que o lucro entra nessa. Então eu, assim como historiador, professor, discordo um pouco dessa concepção de Weber. Porém, a gente está aqui estudando a sua obra, né? E a introdução da obra ela vai falar o seguinte: o capitalismo é um fenômeno característico do mundo ocidental. Do mundo oriental, da Ásia, em si, não tem-se essa essência capitalismo maior. O objeto de Weber, qual é o objeto de Weber maior? Qual é? Qual é esse objeto? É o estudo sistemático da sociologia da religião. Entenderam? Vou até pôr aqui vermelhinho. Sistemático da sociologia da religião. É a relação entre a ética, né? Todo mundo numa questão religiosa tem uma ética. Todo mundo tem um surgimento lá de um capitalismo. Vamos aí, o surgimento do capitalismo, uma ética, o surgimento do capitalismo, e tudo isso se difunde a vocação do trabalho, o trabalho como vocação. Então ele faz essa menção aqui. Você tem uma ética religiosa, seja ela católica, seja ela protestante, né? Você tem o surgimento e o desenvolvimento do capitalismo, porém a vocação está sempre pautada ao trabalho, né? O caráter predominante protestante dos proprietários de capital, falo de dinheiro e empresários, assim como das camadas superiores da mão de obra qualificada, notadamente do pessoal de mais qualificação técnica comercial das empresas modernas. Então é isso, quem tem de mais qualificação, quem tem mais notariedade e aperfeiçoamento, eles tendem aí a ter uma maior desenvoltura dentro dessa ética aí capitalista, né? E na confissão religiosa, né? Estudo na região do Vale de Ruhr, os católicos estão ligados a carreiras humanísticas, os protestantes estão ligados a carreiras técnicas e de nível superior, que ele faz assim uma crítica assim pontual aos católicos, né?
E existe algo na pregação e na educação dos protestantes que os tem movido a essas escolhas, né? Então, a educação dos protestantes é diferente da criação do capital. E a secularização da vida, né, para os católicos, versus a integração da vida para os protestantes. Comer bem ou dormir bem? Que tipo de protestantismo, calvinismo, Weber estuda? Então, aqui vai o cerne de toda essa explicação. Então, é importante a gente relembrar: comer bem ou dormir bem, né? Então, a gente fica com essa confissão, essa estratificação social de Weber. O espírito, esse espírito que ele menciona na sua obra, é o mais importante. Esse espírito é o capitalismo em si, o espírito do capitalismo, né? O espírito do cerne capital, né? Uma definição da individualidade, uma definição do produto, né? E para ver esse discurso resume de forma laica, mas também posso discordar, né? A vida dos protestantes e sua ética, no qual estão os princípios norteadores de suas atitudes. Então a gente tem aí ganhar mais ou atrairá menos que fato de trabalhar menos, né? Então tem um trabalho como fim, sim, de vocação, né? Essa concepção aí ele vai fazendo toda essa menção interessante nessa obra, né? Então, por aqui, Weber vai difundindo toda a sua concepção sobre essa ética protestante, né? Trata-se, como se vê, de argumento essencialmente escolástico, que logo é abandonado, cedendo passo à referência cada vez mais enfática ao cumprimento dos deveres intramundanos, como a única via de agradar a Deus em todas as situações. Este, sim, é somente a sua vontade, que é a vontade divina. E por isso toda profissão lícita simplesmente vale muito, vale igual perante a Deus. Então aí ele vai contrariar todas aquelas concepções, né? Todas aquelas concepções que tinham de fundamentos religiosos que acerca como o trabalho como coisas até mesmo demoníacas, né? E aqui o texto nos traz também toda uma menção aqui de verificar as relações das crenças, da vida cotidiana dos homens, da predestinação calvinista, da santificação e o trabalho como confirmação da vocação de Deus, né? Então, contudo, Weber pergunta por que o trabalho é um ato religioso para os calvinistas e responde: por causa do dogma da predestinação. Você está predestinado a trabalhar, você está predestinado a ter o trabalho como função, né? Essa função que age assim individualmente e por si mesmo, né? E as conclusões que nós temos que deixar dessa grandiosa obra é que houve um progresso influenciado por essa ética aí. E também um trabalho de um sentido religioso, sacerdócio, né? O trabalho é diferente do trabalho para os outros católicos, né? O acúmulo de capital também é diferente. Então, tem todos uma conclusão aí sobre isso. Então, Weber levou em consideração as diferenças entre diferentes tipos calvinistas, né? O que aconteceu nesse processo, um abandono do pensamento, né? A questão do capitalismo mais progressistas, né? Então, com isso tudo, a gente tende a valorizar essa concepção dessa ética protestante ou espírito capitalista, tá? Gente, vamos lá. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal do professor Gugu. O Colégio Liceu aí é uma aula destinada ao colégio e espero que vocês fiquem bem à vontade aí com as nossas aulas de hoje. Para os alunos, né, quem está aqui tem as atividades. Vamos ver aqui, vou mostrar para vocês aqui as atividades, né? É importante a gente mencionar. Um minutinho aqui. As atividades aqui
postadas aqui na nossa plataforma, entendeu? Na nossa plataforma. É importante essas atividades e é importante também que se inscrevam no canal do Professor Gugu, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem em paz.